Normalmente em circunstâncias de acontecimentos na região. Normalmente não são circunstâncias assim. Em relação a eleições em Israel, é entender o cenário político, né? Tá. O que vai acontecer. Mas quando tem um atentado, quando tem algum problema militar... Aí vocês falam também. Aí a gente fala também que durante a guerra, em maio do ano passado, que teve uma guerra de 10 dias, em 10 dias eu dei 40 entrevistas. Em 10 dias, tinha 4 por dia, mais ou menos. Entendi. Então foi bem puxado. Então tu é ativo pra caralho nesse troço aí, isso é legal. A gente tem assim... Acho que dentro... O porquê que a gente faz isso, né? Vamos colocar dessa forma. Tem todo um motivo assim... Isso é o que a gente faz e como a gente faz. Mas acho que o mais importante antes é o porquê que a gente faz, né? Assim... Pra diminuir a ignorância. Mas por quê, né? As pessoas estão falando... Tem muita gente que não entende a história da Mongólia, né? Ou de Taiwan, né? Aqui no Brasil, tá longe e tal, tá na Ásia lá. Mas você não vê um ódio exacerbado das pessoas contra o país Mongólia. Ninguém está aqui questionando a legitimidade da Mongólia existir. Uhum. Assim em Taiwan, assim em África do Sul. Mas existe um questionamento. Mas existe, infelizmente, um questionamento que cada vez está mais disfarçado de opinião política ou crítica ao Estado. E não é crítica ao Estado. Isso vai para Israel. O lugar que mais se critica as ações do governo de Israel é dentro de Israel. Que o debate político lá é pujante, todo mundo lá, assim como aqui tem 220 milhões de técnicos de futebol na Copa do Mundo, lá tem 9 milhões e meio de primeiros ministros. Todo mundo sabe o que precisa fazer ou não fazer. Mas não é a questão, não é a crítica a políticas do Estado. A forma como essa é trazida hoje em dia é uma forma muito sutil que deslegitima a existência do Estado, a legitimidade da existência do Estado. Ou seja, eles criticam o movimento nacional judaico que criou Israel, eles deslegitimam, eles inventam, eles mudam a forma como... O que o movimento é, que é o nome sionismo, né? Sionismo é o nome do movimento nacional judaico, foi recriado de uma forma política moderna no final do século XIX, e criou mecanismos para que os judeus pudessem ter um lar nacional na terra de Israel, que naquela época era controlado pelo Império Otomano, tinha uma região gigante, eles controlavam toda a região praticamente do Oriente Médio, né, no norte da África, e aquele império se desmantelou com o fim da Primeira Guerra Mundial e os ingleses foram para lá dominar aquela região baixo o mandato da Liga das Nações que antecedeu a ONU. E aí começa, naquela época, uma série de decisões internacionais, que a gente chama hoje em dia de lei internacional, convenções, acordos, documentos assinados, que algumas pessoas podem falar que aquilo não tem nenhuma legitimidade ou não vale nada, mas aquilo é o início, é o primórdio do que nós conhecemos de lei internacional, que é um pouco de regra que os países começaram a concordar entre si que para conviver. Para conviver entre eles, exatamente. O que era padrão naquela época não é padrão hoje, o que era comum naquela época não é comum hoje, não é aceitável hoje, por aí vai. Esse é o nascimento do Estado de Israel. Isso, Israel como Estado-nação, como entidade política soberana dentro das nações que hoje em dia existem no mundo, nasce em 1948, mas a história começa bem antes, até isso se tornar uma realidade, assim como o Brasil, a sua independência em 1888, é a mesma coisa. Vários estados se formaram entre o século XIX e o século XX. Até então, o conceito de Estado, o conceito de república, o conceito de soberania nacional, de lar nacional, de nação, é algo que realmente começa a tomar forma após a Revolução Americana, 2 anos depois, Revolução Francesa, e a gente tem aí o começo da formação de vários estados. E assim aconteceu também não só com Israel, mas vários outros países que se fundaram depois que Israel também foi fundado. A questão é que tudo isso gera um monte de guerra, gerou para árabes que moravam naquela região, uma vez que os acordos não foram aceitos, teve propostas que não foram aceitas, a ONU tentou dividir a região em 2 lugares, em 2 estados, não deu certo, os árabes não aceitaram, teve uma guerra, Israel venceu a guerra um dia depois que declarou independência, e acabou tendo aí uma fuga de árabes que moravam dentro de Israel, os judeus que moravam nos países árabes foram expulsos, o que a gente chama de uma troca forçada de população. Mas esses árabes palestinos que saíram de Israel não foram realocados como cidadãos desses países árabes que receberam eles, porque